Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos nos curvar e ter mais uma palavra de oração. Senhor, te damos graças pelo privilégio de nos reunirmos no Teu nome, Senhor. Senhor, lembramos da Tua promessa, Senhor, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E confessamos, Senhor, quem somos nós para estar na presença daquele que criou o universo, daquele de quem é tudo, Senhor. Senhor Jesus, e no entanto nós agradecemos pela Tua promessa, pela fé, Senhor, permanecemos firmes naquilo que o Senhor prometeu e encomendamos este tempo ao Senhor. Oramos, Senhor, para que Teu Espírito Santo seja aquele que esteja no controle de tudo o que suceder neste tempo, que Ele nos guie, Senhor, para ver mais de Cristo. Oramos, Senhor, lembrando que é o final já da conferência praticamente, e naturalmente os nossos corpos estão mais cansados. Oramos para que o Espírito daquele que vivificou a Jesus dentre os mortos vivifique a cada um de nós, Senhor. E oramos para que não haja nenhuma distração, nenhum cansaço. Oramos para que na Tua presença, Senhor, aos Teus pés, haja, Senhor, aquela plenitude de alegria de que o Senhor fala na Sua palavra. Encomendamos assim este tempo. Oramos, Senhor, para que, pelo Teu Espírito Santo, pelo Seu próprio ministério, todos possamos Te ver. Lembramos, Senhor, que o Senhor é aquele que pode, do quase nada, Senhor, alimentar tão grande multidão. Obrigado, Senhor Jesus. Trazemos o nosso quase nada e Te damos graças, porque não depende do que nós somos, depende daquilo que o Senhor é. Oramos isso para a Tua glória, Senhor. Manifeste-se a cada um de nós nessa noite. Conquiste-nos mais para Si mesmo. Encomendamos assim este tempo em Tuas mãos. Oramos essas coisas no nome precioso de nosso Senhor Jesus. Amém. Bem, irmãos, nós vamos ler uma vez mais os versículos que são de onde o tema da conferência se baseia, em Efésios capítulo 1. Vamos ler 2 versículos, 9 e 10. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Desvendando-nos o mistério da Sua vontade, segundo o Seu beneplácito que propuser em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. A seguir em João capítulo 1, vamos ler alguns versículos. Versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no Seu nome. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a Sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versículo 16. Porque todos nós temos recebido da Sua plenitude e graça sobre graça. No final do Evangelho de João, capítulo 20, os 2 últimos versículos do capítulo, versículo 30. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados, para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida no Seu nome. E alguns versículos no capítulo 6, se você retroceder um pouquinho, nós queremos ler alguns versículos neste capítulo. Por causa do tempo, eu não vou ler o capítulo todo, mas antes de ler esses versículos, eu só vou te lembrar que neste capítulo nós temos 2 dos 8 sinais no Evangelho de João. Um deles, o nosso irmão Lawrence tem falado nas suas sessões, é assim chamada multiplicação dos pães. O outro sinal é o Senhor Jesus andando sobre o mar.
E logo após ambos esses sinais, você tem um discurso bastante prolongado, um diálogo entre o Senhor e aquelas pessoas que presenciaram aquele sinal, os beneficiários daquele sinal. E naquele diálogo o Senhor dá a interpretação do sinal. Então, mantenha isso em mente, que eu vou ler um versículo aqui e acolá no capítulo, mas esse é o contexto do nosso capítulo. Versículo 4, no capítulo 6, te dá o contexto, quando esse sinal ocorreu, em que época do ano. Diz, ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Se você for um pouquinho adiante já, quando na conversa, no diálogo, com aqueles que receberam o benefício desse sinal, no versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Pouco adiante, versículo 35. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Versículo 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. E finalmente um versículo no livro de Hebreus, um versículo bastante conhecido, que é Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Irmãos, relembrando algumas coisas que nós ouvimos diversas vezes e que nunca é demais nós relembrarmos. Os nossos versículos que são de onde vem o tema da conferência. Nós encontramos uma declaração nesses versículos da vontade de Deus. E como foi dito em uma das sessões, é uma vontade bastante no singular. Na Bíblia você encontra diversas vontades de Deus. Mas em Efésios você encontra a vontade de Deus. É aquela vontade que de alguma forma inclui todas as demais. E essa vontade, a maneira como Paulo a expressa, é de fazer convergir todas as coisas em Cristo. Obviamente esse é o nosso tema. E da minha parte, nas minhas sessões, como espero que todos saibam a esta altura, é de abordar esse assunto, esse propósito, do ponto de vista do Evangelho de João. Então, eu intitulei as minhas sessões um vislumbre da centralidade de Cristo no Evangelho de João. Porque, obviamente, não é o meu intento, nem a minha capacidade de fazer um estudo ou de apresentar uma visão panorâmica de todo o Evangelho. Tudo que a gente pode fazer nessas 3 sessões é ter um vislumbre aqui e outro acolá dessa centralidade de Cristo. E eu espero que você faça essa conexão. Quando você fala da centralidade de Cristo, é uma outra forma de você falar do propósito de Deus. Quando você diz convergir, é aquela ideia, como nosso irmão Cláudio falou, é a força centrípeta. É isso mesmo? Ok. Mas você sabe que convergir dá a ideia de que tudo está indo para um centro, Cristo. E o nosso Evangelho,
que nós queremos ter esses vislumbres, ele está repleto desses vislumbres da centralidade do Senhor Jesus. Tem várias passagens em que nós vemos isso. Eu vou ler algumas bem rapidamente com você, só para te dar um gostinho disso aqui. São passagens em que explicitamente você encontra essa ideia de Cristo sendo o centro de todas as coisas. Uma delas que já foi lida diversas vezes, pelos diversos irmãos que têm compartilhado, é no capítulo 1, e talvez você não precise nem abrir, mas para aqueles que quiserem anotar, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Você vê a centralidade do Filho na criação de Deus. É como se ele não tivesse feito, o universo não existia. Cristo, o centro. Capítulo 3, versículo 35. E isso aqui é uma amostra, irmãos. Isso aqui não é exaustivo. Nós não temos o tempo. Eu quero te dar um gostinho de em quantas passagens em João você vê essa ideia da centralidade de Cristo explicitamente declarada. Capítulo 3, versículo 35. O Pai ama o Filho e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Você percebe? Alguém que recebeu tudo, ele é o centro. Tudo converge para ele. Capítulo 13. Nosso irmão leu na abertura hoje. Nós vamos ler um pouquinho adiante. Versículo 3. Sabendo isto é Jesus, que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Uma pequena amostra. Explicitamente você tem essa ideia. E, no entanto, como eu tentei dizer na minha primeira sessão, talvez ainda mais importante ou mais significativo do que essas menções explícitas seja o fato de que parece que o apóstolo João, ao escrever o Evangelho, ele colocou essa ideia da centralidade de Cristo, ela está embutida na própria estrutura do Evangelho. É como se todo o Evangelho, não apenas explicitamente, mas mesmo a sua própria estrutura, aponta para essa centralidade do Senhor Jesus. E obviamente, tem quando você pensa na estrutura de João, talvez há dois aspectos principais. Um deles, dois irmãos pelo menos já mencionaram. E então eu me sinto bastante à vontade ok, graças a Deus por isso. Então, você vai encontrar no Evangelho de João 8 declarações, eu sou. E em cada uma delas há um testemunho de que Cristo, da sua suficiência, da sua centralidade. Como a gente sabe, essa declaração, ela procede, a sua origem está lá no Antigo Testamento. Êxodo capítulo 3, aquele encontro entre o Senhor e Moisés. E o sentido daquele encontro, eu creio que deve ser bastante óbvio, eu espero que seja óbvio para todos nós. Você lembra da história? Então Moisés, ele estava com 80 anos de idade. Ele tinha passado os primeiros 40 anos da vida dele lá no Egito. E ele tinha entendido uma coisa, e ele entendeu corretamente. Ele entendeu que o Senhor queria usá-lo para uma obra grandiosa, libertar o povo do Egito. Isso ele entendeu aos 40 anos de idade, segundo Estevão, lá no livro de Atos. Mas, obviamente, talvez Moisés, naquela época, naquela altura da sua vida, não tinha entendido o caminho do Senhor para fazer essa obra grandiosa que, sim, ele queria fazer através de Moisés. Então tem toda aquela história do Moisés saindo para visitar os seus irmãos, e ele mata aquele egípcio, e no dia seguinte ele tenta reconciliar, dois israelitas estão brigando, e um deles fala, quem que te constituiu juiz sobre nós? Você está pensando em me matar, igual você matou o egípcio? Aí é tipo assim, eu sei o que você fez. E o Moisés, ele ouviu que o faraó ficou sabendo disso, ele fugiu. E por 40 anos,
ele ficou num deserto. Provavelmente, quando chegou aos 80 anos de idade, o Moisés deve ter pensado, ok, acabou, é o fim da linha. Tem um salmo, Salmo 90, escrito por Moisés, em que ele dá um testemunho. Ele fala, os dias de um homem chegam a 70 anos, ou em havendo vigor, 80. É como se ele estivesse falando da duração normal da vida. E é interessante porque, quando nós chegamos no episódio da sarça ardente, Moisés tem 80 anos de idade. Então, provavelmente, Moisés se achava na categoria de alguém com vigor, né? Cheguei aos 80, mas acabou. É o fim da linha. E aí ele vê a sarça ardendo. E o Senhor se revela a Moisés da sarça. E o Senhor revela o nome dele a Moisés. Eu sou. O sentido da visão, eu acho que é bastante claro. Moisés, aos 40 anos de idade, ele era um príncipe no Egito. Nós não podemos esquecer disso. Um homem extremamente capaz. Um homem naturalmente dotado. Um homem de tremendo privilégio. Ele cresceu no palácio de Faraó. Ele era o filho da filha de Faraó. Isso não é pouca coisa. E ele achou, provavelmente, aos 40 anos de idade, eu sei que o Senhor, Ele me colocou aqui por alguma razão. E não estava 100% errado. Mas talvez ele achou que ele podia agora fazer algo pelo Senhor. E o desejo no coração dele, eu acho que há algo muito maravilhoso nisso. A gente não pode criticar ele muito rapidamente. Mas ele ainda não conhecia os meios do Senhor fazer as coisas. Ele achou que ele poderia fazer algo por si mesmo. Mas quando ele chegou aos 80 anos de idade, diante daquela sarça, o Senhor se revela a ele como eu sou. E o sentido dessa visão, eu creio que é muito claro. Talvez o Senhor está falando com Moisés. Moisés, você achava que você era alguma coisa aos 40 anos de idade. Talvez você achasse que você era uma palmeira, imponente, ou um cedro do Líbano. Mas Moisés, na realidade, você em você mesmo, você é essa sarça. E agora o Moisés, ele estava convencido disso. Ele achou que ele tinha chegado ao fim da linha. Ele achou que era o fim. Mas naquela visão da sarça, o maravilhoso nessa visão é que há um fogo queimando na sarça. E o fogo queima, 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 e a sarça não se consome. É como se o Senhor está dizendo, Moisés, você é essa sarça. Em você mesmo não há nenhum valor. Em você mesmo, aliás, uma sarça era uma coisa é uma coisa extremamente comum naquele deserto do Sinai. E é uma coisa extremamente sem valor. Tem um irmão que costuma dizer que nem camelo, que come qualquer coisa, nem camelo ele chega perto da sarça, não vale nada. Mas o que o Senhor está falando com Moisés é o seguinte, Moisés, você é essa sarça, mas o fogo eterno da minha pessoa, ardendo dentro em você, é esse fogo que vai fazer a obra para a qual eu estou te chamando. Você não tem condição nenhuma. E é por isso que a sarça se queima, ela não se consome. Porque a fonte da energia que faz esse fogo queimar não é a sarça, percebe? Normalmente, quando você põe uma lenha, a fonte da energia é aquela madeira, não é isso? Por isso ela queima por algum tempo e daí, pum, acabou, né? Porque quando virou carvão e virou cinza, não tem mais nada para queimar. A energia, aquela fonte de energia daquela madeira se esgotou. Mas nessa visão, queima, queima, queima e não se esgota. É como o Senhor dizendo, Moisés, eu sou o fogo eterno.
E eu vou te usar, uma sarça sem valor, mas este fogo dentro dessa sarça vai fazer essa obra para a qual eu te chamei. E aí o Senhor revela o nome dele para Moisés. Moisés pergunta: Senhor, quando os filhos de Israel me perguntarem quem te enviou, o que eu vou dizer? Você vai dizer: eu sou, me enviou. Percebe o que o Senhor está dizendo para Moisés? Porque é um nome incompleto, de certa forma. E aí que está o sentido do nome. Eu sou é uma frase incompleta em qualquer idioma. Eu sou requer alguma coisa, não é isso? Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas na realidade, é como se o Senhor dissesse a Moisés: Moisés, a ideia aqui é como um cheque em branco. Moisés, o que você precisa? Você precisa de vida, eu sou vida. Você precisa de poder, eu sou poder. Eu sou o que sou. Irmãos e irmãs, essa é a origem dessa frase que se repete pelo menos 8 vezes no livro de João. Exceto a diferença é que no Evangelho de João é como se o cheque ele é preenchido em Cristo. Eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor. Eu sou a videira verdadeira. 8 declarações. Irmãos, você consegue ver o testemunho da centralidade, da suficiência de nosso Senhor Jesus? É nada menos do que isso que está sendo expresso em cada um desses eu sous. É o mesmo eu sou o que sou do Antigo Testamento. O Todo-Poderoso é o Senhor Jesus. E qualquer que seja a sua necessidade, a minha, completamente preenchida, completamente, há uma provisão completa na sua pessoa. Você vê o testemunho da sua centralidade, da sua suficiência. Bem, esse é um aspecto da estrutura de João, os 8 eu sous. O outro nós já mencionamos, e eu vou ficar nele, que são os 8 sinais. Os 8 sinais, como nós dissemos, no final do livro, explicitamente João ele fala aos seus leitores: olha, tem muitos outros sinais, mas estes foram registrados com um objetivo: para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida no seu nome. Nós mencionamos isto na nossa primeira sessão. Eu gostaria de revisitar diversas coisas que nós falamos, mas dando um passo a mais. Pela graça do Senhor, nós queríamos nos aprofundar um pouquinho mais. Eu sinto que a primeira sessão é bastante como que introdutória. O meu sentimento para essa sessão é por sua graça. Nós podemos explorar com um pouquinho mais de profundidade essas várias das questões que mencionamos, especialmente a questão dos sinais. Antes da gente ir para os sinais, deixa eu só falar uma coisa a mais com essa característica de um passo a mais. Eu sugeri algo que, de forma alguma, eu sou a primeira pessoa a sugerir isso, que o Evangelho de João, na realidade, muitos estudiosos fazem essa observação. O Evangelho de João é um evangelho que foi escrito para a igreja. E nós demos um pequeno contexto do porquê, de qual que é o sentido, o que isso quer dizer. Não é uma coisa muito intuitiva. Se você pensar, pelo menos se você tem o tipo de mente que eu tenho, eu nunca entendi isso muito bem. Evangelho para a igreja? Precisa disso? Mas é exatamente o que o Evangelho de João é. Um evangelho para os redimidos, para a igreja. E nós demos um pouquinho do contexto histórico para tentar entender o que isso significaria. Os escritos de João foram, muito provavelmente, ele os compôs na última década do primeiro século. E nessa última década, infelizmente, a condição espiritual da igreja é uma condição de declínio. É uma condição em que algo se perdeu, algo do original saiu fora do eixo.
Como é muito claro quando nós lemos Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. Qual é o remédio de Deus para essa condição? Quando a gente lê na Bíblia, isso não é só o Evangelho de João, irmãos. Isso em toda a palavra de Deus. Deus tem um remédio contra qualquer situação de declínio espiritual: revelar mais de seu Filho. E é exatamente isso o que o Evangelho de João é. Uma revelação mais ampla do nosso Senhor Jesus. Esse é o antídoto, se eu puder usar esse termo, contra a situação de declínio espiritual. E essa é a razão pela qual o Evangelho foi escrito no final daquele primeiro século. Agora, voltando à questão do Evangelho para a igreja. Eu vou falar isso em benefício, talvez, a irmãos mais jovens, ou bem, de todos nós, mas na esperança de que alguns estudantes da Palavra de Deus, de tentar te ajudar. Eu não quero deixar isso como um axioma, né? Ok, é para a igreja, se aceita, tá? Porque é o que os estudiosos disseram. Eu vou te dar algumas razões pelas quais muitos irmãos, eles concluem isso. Uma delas, e eu não quero virar muito técnico nisso aqui, tá? Mas só apontar alguns aspectos. Uma das razões para ver esse tipo de entendimento a respeito do Evangelho de João é que muitos fatos básicos da vida do Senhor Jesus são totalmente omitidos no Evangelho de João. Alguma menção ao nascimento? Não. Alguma menção ao batismo? Tem uma alusão ao batismo, mas não tem a história do batismo. Alguma menção à instituição da ceia? Não. E o Monte da Transfiguração? Percebe? Vários aspectos básicos, vários eventos críticos da vida do Senhor Jesus são totalmente omitidos. Eu vou te dar um outro exemplo, talvez ainda mais contundente. É um versículo que o nosso irmão Lawrence mencionou hoje de manhã. No final do capítulo 6, quando muitos se haviam retirado, e o Senhor pergunta para os discípulos: e aí, vocês também querem se retirar? E Pedro responde, aquela palavra maravilhosa que ele responde, e o Senhor ele faz a seguinte declaração no final: não vos escolhi em número de 12, mas um dentre vós é diabo. Ok, só essa expressão, não vos escolhi em número de 12. Tudo bem, quando você lê os sinóticos, você sabe exatamente o que significa. Mas vamos imaginar que João está mandando o seu evangelho, que a sua audiência primária é um grupo de pessoas incrédulas, tá? Que nunca ouviram falar de Jesus. O que você vai entender com isso? Não vos escolhi eu em número de 12? Você percebe? Irmãos, isso aqui tem vários outros pontos, mas nós não temos o tempo. Eu só estou querendo te dar algumas razões, ou justificar algumas das coisas que eu estou sugerindo. Este evangelho é um evangelho que foi dirigido à igreja. Mas há uma razão espiritualmente muito rica para isso. É o antídoto de Deus contra o nosso declínio. Ele revela mais de seu Filho, para que nós entremos mais nele. E os sinais, basicamente, eles são o método que João empregou, pelo Espírito Santo, obviamente, para revelar mais do Filho. Uma outra coisa que nós mencionamos, e quero dar um passo a mais nisso aí. Os sinais têm uma característica comum, são 8 sinais. E se você os olha, há uma coisa que é basicamente constante nos sinais. Você poderia dizer que os sinais são uma espécie de arcabouço, pelo qual uma pessoa é revelada. O aspecto comum de todos esses 8 sinais é realçar, é evidenciar, manifestar a plenitude, e essa é a palavra que eu vou enfatizar, a plenitude do Filho de Deus. Nosso irmão Ernie tem usado o termo a grandiosidade do Filho, exatamente a ideia que você encontra no Evangelho de João. E esses 8 sinais, tanto os 8 eu sou, quanto os 8 sinais, têm exatamente a mesma função de manifestar, de revelar
uma pessoa. E através disso, obviamente, a sua centralidade, que é o nosso assunto, está em evidência. É interessante porque quando você pensa em... eu não sou físico, tá? Entendo quase nada disso. Mas uma coisa eu entendo, acho que todos nós entendemos. Quando um corpo celeste, ele é suficientemente grande. Você sabe o que acontece no universo? Pensa no sistema solar. Tem um corpo celeste no sistema solar que é bem grandão, não é isso? É o Sol. E simplesmente por virtude desse tamanho, os demais corpos celestes, eles gravitam em torno dele. Irmãos, João ele está apresentando a plenitude, a grande... Você já reparou a palavra cheio no prólogo? Há um versículo em que ele fala explicitamente: todos nós temos recebido da sua plenitude. Mas aí um pouquinho antes ele diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça. Essa é a ideia que permeia o Evangelho. O Senhor Jesus é cheio, Ele é pleno. Eu acho muito interessante que a profecia de Malaquias, no capítulo 4, explicitamente, um título do Messias é o sol da justiça. Ele é aquele que é como centro há diversos sentidos para isso, obviamente. É uma figura extremamente rica. Eu vou me ater a que diz respeito ao nosso assunto. Ele é o centro de gravidade deste universo, de todas as coisas. É o propósito de Deus, que tudo convirja nele, que tudo esteja ao redor, gravite, ele é o centro, a plenitude do Filho. O passo além na questão do sinal. Nós temos que mencionar o significado da palavra sinal e fazer uma distinção. Talvez frequentemente você ouça essa palavra sinal e a primeira coisa que te vem à mente seja um milagre. E na realidade há uma diferença entre um sinal e um milagre. São duas palavras diferentes. E no Evangelho de João, a palavra milagre não ocorre nenhuma vez. É só sinal. Há uma diferença entre essas duas palavras que eu acho que é crucial que a gente consiga discernir, porque muito do sentido, da mensagem do Evangelho está contida nessa distinção. Deixa eu colocar da seguinte forma: como distinguir sinal e milagre? Vamos dizer assim, todo sinal inclui um milagre. Há um aspecto miraculoso em todo sinal, mas o contrário não é necessariamente verdadeiro. Um milagre em si só não é necessariamente um sinal. Há uma diferença. Um irmão, em uma certa ocasião, definiu da seguinte maneira: o que é um sinal, então? Se todo sinal inclui um milagre, mas não é exatamente um milagre, como é que você entende um sinal? Então, talvez nós poderíamos dizer que um sinal é um milagre com uma mensagem. E aqui está o X da questão, irmãos. Se tudo que nós virmos nesses sinais em João são milagres, ou uma demonstração de poder, que há essa demonstração sim, com toda certeza, mas se tudo o que virmos é um milagre, nós não compreendemos, nós vamos perder, o X da questão foi perdido. O sinal é algo que nunca é algo em si mesmo, não é o feito, não é a obra que está sendo feita que é a coisa em si, mas o sinal dá testemunho. Através daquela obra, através daquele milagre, há um testemunho de uma pessoa. Esse é o ponto, irmãos e irmãs, do sinal. O testemunho. O sinal, nós poderíamos dizer, revela uma pessoa. E por isso, essa é a estrutura do Evangelho,
é nos dar esses 8 sinais como arcabouço, através dos quais a pessoa, essa pessoa grandiosa, cheia de graça e verdade, em quem toda a plenitude habita, ele é revelado através dos sinais. Como nós dissemos, não é simplesmente o que ele faz que é o ponto importante. Na realidade, o sinal, muito mais do que uma demonstração do que ele é capaz de fazer, o sinal revela o que ele é, essencialmente. Ou para colocar de uma forma um pouquinho diferente, que talvez nos ajude um pouco melhor. Tudo o que o Senhor Jesus faz, Ele o faz por causa daquilo que Ele é. E essa é a constante que nós vemos nesses 8 sinais. Irmãos, os sinais são o arcabouço desse Evangelho de João. Mas nós precisamos entendê-los corretamente. Fazer essa distinção corretamente. Se só virmos o milagre, a demonstração de poder, alguma coisa essencial, a própria razão do sinal nos ser dada, está frustrada. É muito mais do que isso. Nosso irmão Lawrence, ele usou talvez um dos sinais que explica isso da maneira mais clara possível hoje de manhã. Que bom, né? O trabalho está feito. Mas eu vou mencionar uma outra coisa para tentar estabelecer essa distinção com mais clareza ainda. Você lembra da atitude da multidão que testemunhou e recebeu o benefício daquela multiplicação dos pães? Bem, tem vários, né? Primeiro eles querem arrebatar o Senhor Jesus, fazê-lo rei. Mas mais tarde, quando isso não deu certo, o Senhor Jesus ele tinha atravessado o mar, os discípulos no barco, o Senhor a pé, triunfante. E eles chegaram a Cafarnaum. E a multidão, quando todo mundo ficou lá no local onde a multiplicação havia ocorrido. E na manhã seguinte, né, eles acordaram, olharam ao redor, cadê Jesus? Um alto interesse em Jesus, né? Um interesse não muito nobre. Como o irmão falou, né? Eles querem um rei que... Tem um irmão lá onde eu reúno que falou assim uma vez: o que eles queriam... Aqui tem Burger King? Eles queriam um Burger King. Todo dia, hambúrguer. Né? De peixe, né? Pelo jeito. Mas, irmãos, essa foi a motivação deles. E quando eles no dia seguinte viram que Jesus não está aqui, vamos atrás dele. Então eles atravessam o mar em barquinhos. Mas tudo o que eles queriam era o benefício material. Tem um irmão que colocou da seguinte forma: o problema com essa multidão é que no sinal eles só viram o pão. E o que Deus esperava e espera, é que no sinal nós vejamos a pessoa. Você pega essa diferença? Se tudo que a gente vê no sinal é o pão, é o que eu vou ganhar, o meu benefício, eu quero mais disso, e eu não vir a pessoa, a razão pela qual o sinal nos é dado se frustrou. Ou nós a frustramos. Irmãos e irmãs, frequentemente eu receio que comumente o Senhor é buscado por nós pela mesma razão. Talvez não uma razão, bem, às vezes até isso. Eu preciso de provisão material. E nós buscamos o Senhor por causa disso. O benefício, ou uma cura. Ou nós precisamos de um socorro em uma situação de grande aperto. E nós buscamos o Senhor por causa disso. Olha, irmãos, não é que haja algo de errado com isso. Eu tenho que ser bem claro aqui. Irmãos, não existe alguém mais generoso que o nosso Senhor. Não existe alguém mais amoroso que o Senhor, que atenda às nossas necessidades, que nos dê o pão de cada dia, que nos cure fisicamente, sim. Isso tem que ficar extremamente claro. Não é que eu estou falando que tem qualquer coisa errada com o milagre. De forma nenhuma. O problema, irmãos, é se tudo o que eu estou buscando
é o milagre. Se no sinal eu só vejo o pão e eu só busco o pão, aí que está o grande problema. E frequentemente, depois que o benefício é recebido, a gente diz, obrigado, Senhor, e até a próxima crise, né? E a gente percebe essa atitude. Acho que o irmão usou um termo muito interessante e triste, mas que descreve tão bem o que frequentemente é a nossa atitude. Algo utilitarista. A pergunta que eu sinto que a gente deveria fazer é o seguinte, irmãos. Especialmente, eu acho que isso é relevante, porque talvez no cristianismo, de uma forma bastante generalizada, parece haver uma ênfase no espetacular. Irmãos, de novo, eu vou ser cuidadoso aqui. Eu estou tentando sugerir que o Senhor não faz milagre? De forma nenhuma. Ele é o mesmo. Ontem, hoje, o será eternamente. Se Ele é o Criador do universo, é como o milagre é quase nada para Ele, percebe? Mas o problema somos nós, irmãos. Se a minha ênfase em buscar o Senhor é o milagre, ou talvez não necessariamente o milagre, mas algum tipo de benefício que é simplesmente material, alguma coisa está fora do eixo. E aí, se você considerar isso, a pergunta talvez seja, tudo bem, vamos dizer que você acha que sim, que a vida cristã é uma vida que tem que estar cheia de milagres, 10 milagres por dia, tá joia? Digamos que você tenha 10 milagres por dia, cada dia da sua vida, você vive outros 80 anos, 10 milagres por dia, e aí você morre. E tudo que você teve na sua vida foi milagre, um atrás do outro. Adiantou de alguma coisa, irmãos? Se tudo o que nós tivemos foi um milagre. Percebe, irmãos? Alguém disse, tudo que nós vamos levar daqui é aquilo de Cristo que foi formado em nós. Mais nada. E se Ele não foi formado em nós, se nós não fomos conformados à sua imagem, se essa obra não foi feita em nós, quando nós partimos, tudo fica para trás. Mesmo os benefícios materiais, ou benefícios que o Senhor possa ter te dado, e que Ele dá, porque Ele é generoso e bom. Mas se isso é tudo que nós temos, irmãos, a pergunta que nós todos devemos fazer, e daí? De que adiantou? Não é interessante? Deixa eu voltar um minutinho em João capítulo 6. Porque o diálogo que o Senhor tem com a multidão, quando eles o procuram do outro lado do mar, é muito instrutiva. Então, no capítulo 6, versículo 27, deixa eu ler por contexto um pouquinho atrás, começando no 25. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram, Mestre, quando chegaste aqui? Engraçado porque a sensação que você tem é de, e não está errado, é de que há algo bastante, digamos, não é sincero, mas ardente, deixa eu usar essa palavra. Há uma coisa ardente na busca deles. Imagina só. Eles atravessaram o mar de barco. É um mar pequeno, né? Mas mesmo assim, é algumas horas no barco, indo atrás do Senhor Jesus. E chegam lá do outro lado, eles veem o Senhor, talvez com alegria, chegam, Senhor, quando chegaste aqui? E vem um balde de água fria no versículo 26. Mas graças a Deus por isso, irmãos. Porque isso é com amor e tentando levar essas pessoas a verem não simplesmente o milagre do sinal, mas a razão pela qual o sinal foi dado. Respondeu-lhe Jesus, 26, em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Esse é o diagnóstico do Senhor. E é um balde de água fria, mas vai no X da questão. Agora vem o 27, trabalhai. Ou seja, eles estão buscando o Senhor, não é isso? É um esforço. É uma coisa
que requer algo. E o Senhor diz, sim, trabalhai. Vocês estão me buscando? Tudo bem, mas trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Você percebe a diferença? É como se o Senhor está tentando ajustar essa motivação que está totalmente fora de lugar. Se eu te der pão todo dia, vai perecer. Se você está trabalhando pela comida que perece, de que vai adiantar? Trabalhai pela comida que subsiste para a vida eterna. E logo adiante o Senhor vai dizer, eu sou o pão da vida. E é muito interessante, isso é o versículo 35, que o Senhor, quando faz essa declaração, ele acrescenta algo que é uma espécie de resposta ao anseio daquela multidão. Ele diz, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Provavelmente eles estão querendo exatamente isso num nível material. Eu quero pão todo dia para nunca ter fome. E é como se o Senhor está dizendo, não, se eu te der aquele pão que eu te dei na multiplicação, se eu te der isso todo dia, você ainda vai ter fome. Mas eu sou o pão da vida. Esse é o pão que realmente, como o nosso irmão mencionou nessa manhã, esse é o pão que realmente vai te satisfazer. Você acha que não, mas eu te digo isso. Irmãos, eu sinto que essa palavra não é somente para aquela multidão, que essas palavras de nosso Senhor Jesus são para todos nós. Todos nós temos essa tendência. É tão fácil para nós buscarmos o Senhor por causa de algo, por causa da coisa, né, o tema do nosso irmão, e não simplesmente a pessoa dele. O Evangelho de João, essencialmente, é esse testemunho de que é só a pessoa. A centralidade dele significa que nada mais vai resolver, nada mais vai satisfazer. Lembra do primeiro sinal? Eu creio que tem uma chave tremenda nesse primeiro sinal. Tem um contraste de 2 vinhos. Deixa eu só mencionar, porque é importante. Se esses vinhos, eles representam 2 tipos de vida. O primeiro é aquele que nós recebemos em Adão. Com todas as suas virtudes, não é que só tem coisa ruim em Adão. Tem um punhado de coisa boa em Adão. Eu vou pôr entre aspas. É boa, mas é um bom que nunca vai satisfazer. É um bom que vai acabar. Essa é a característica do primeiro vinho. Mais cedo ou mais tarde, ele acaba. E o segundo, abundante, da melhor qualidade. Irmãos, esse é o testemunho de todos os sinais, não apenas do primeiro. Pensa no do pão. Aquele primeiro, o pão material, ok, acabou aquele dia. Mas o que eu te der, esse subsiste para a vida eterna. Irmãos, dando um passo além nessa questão dos sinais. Se o objetivo do sinal é revelar uma pessoa, e isso não é toda a história. Na realidade, isso seria bastante incompleto. O objetivo do sinal, ele é de revelar a pessoa de Cristo, mas mais do que isso, é de produzir um efeito quando Cristo é revelado em nossos corações. Aí está o objetivo final, definitivo do sinal. Então, por um lado, sim, Cristo é revelado, mas isso é simplesmente o primeiro passo. Há uma resposta da nossa parte, há um efeito em nós. Esse é o sentido final, definitivo do sinal. Nós poderíamos dizer que o objetivo do sinal é nos levar a uma experiência da pessoa que é contínua, ininterrupta, sempre crescente. Agora, eu vou voltar uma vez mais ao versículo que explica o Evangelho no final, ao objetivo do Evangelho. Tá?
Porque há uma chave, se você notou naqueles versículos. Deixa eu mencionar o versículo. Estes sinais foram registrados para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida no seu nome. É uma espécie de processo, você reparou? É um sinal que aponta para a pessoa. Ele revela a pessoa. E quando a pessoa é revelada, o efeito em nós é de crer na pessoa. E quando isso ocorre, nós recebemos vida no seu nome. Você percebe que tem uma chave nesse processo? Eu vou chamar de processo do sinal, que não é uma descrição muito boa. Mas há um processo nesse objetivo do sinal. Se você tirar uma coisa desse processo, nada funciona. Então, o sinal apontando para a pessoa, te levando a crer, te levando a ter vida, resultando em vida no seu nome. Se você tirar o crer, nada funciona. O objetivo do sinal, ele está frustrado. E nós podemos dizer que esse é o lado humano nesse processo. O lado divino é de te dar o sinal, é de te revelar o Filho. Mas do nosso lado existe uma forma de responder isso que é absolutamente crucial. É uma chave, que sem a chave, nada funciona. É igual a chave do carro, não é isso? Aquela coisinha de nada, né? Tenta fazer o carro funcionar bem. Hoje em dia não tem mais chave, né? Hoje em dia é botão, né? Então minha ilustração está bastante desatualizada. Mas a chave é basicamente isso. Aquela coisinha insignificante que faz toda a diferença. E quando você pensa no sinal, é exatamente a mesma coisa. O Senhor Jesus é aquele em quem reside toda a plenitude. E essa plenitude está disponível para nós. Mas a chave para a experiência de Cristo é a fé. Nós lemos um versículo em Hebreus, bastante conhecido. Hebreus capítulo 11. Que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Tem uma tradução em inglês que diz o seguinte, que fé é a substanciação, é a tradução do Darby, que provavelmente é a tradução que expressa a melhor ideia do que esse versículo está dizendo. Fé é a substanciação de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. O que quer dizer essa tal substanciação? Então, tem uma ilustração que sempre me ajuda. E eu estou inspirado porque o Cláudio ele mostrou os quadros aqui na sessão dele. Então, vamos usar essa ilustração. Digamos que tem um quadro aqui atrás de mim. Muito bonito, um quadro do Rafael. Tá? Aquele pastel, e, né, todo bacana. Você está olhando para ele, todas as pessoas que têm visão podem olhar para esse quadro e apreciar. Entender o que está lá, né? Usufruir, achar bonito. Agora, suponhamos que alguém no nosso meio tem algum problema de visão, não consegue enxergar, a pessoa seja cega. E você diga para ela, olha, tem um quadro maravilhoso lá naquela parede. Aquela pessoa vai falar, tudo bem, mas isso não faz diferença nenhuma para mim. Você está achando bom? Que joia, mas para mim não faz diferença nenhuma. E é verdade. Mas por que esse quadro não está fazendo diferença para essa pessoa? Será que o quadro não existe? Não, o quadro existe, obviamente. É um fato, ele está lá na parede. Mas porque aquela pessoa não tem a faculdade da visão, aquele quadro, apesar de existir, ele não é real na sua experiência. Então você poderia dizer que a visão substancia aquele quadro na sua experiência. A faculdade da visão, ele torna concreto aquele quadro que é um fato, ele torna isso agora real na sua experiência. Irmãos, isso é fé. A fé toma o fato de Deus e o torna real na nossa experiência. Se você não tem fé, quer dizer que o fato de Deus mudou em alguma forma? Absolutamente não. Ele é tão verdadeiro, você crendo ou não crendo, mas pela fé, esse fato divino
se torna algo real na sua experiência. Percebe por que há essa chave naquele nosso versículo no final de João? Estes sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo. Estão revelando a pessoa. E crendo, isso vai substanciar. Crendo, tenhais vida no seu nome. É o crer que vai tornar essa vida de Cristo, essa plenitude de Cristo, que é real independente de você crer ou não, mas é a fé que vai substanciar isso na sua experiência. Irmãos e irmãs, absolutamente crítico, absolutamente central, vital. Ok, mas vamos mencionar mais uma coisa. Alguém disse ou colocou da seguinte forma: uma outra maneira de você entender fé seria a seguinte: a fé é aquilo que te une ao objeto em que você está colocando a sua fé. No nosso caso não é um objeto, não é isso? É uma pessoa. A fé te une àquele em quem você coloca a sua fé. Irmãos, é por isso que o Evangelho de João nos é dado, para que haja união com Cristo. Vamos voltar a uma coisa que é fundamental aqui. Lembra que é um Evangelho para a igreja? Nós não estamos falando aqui daquela fé inicial que nós tivemos. Há quanto tempo você foi salvo? 5, 10, 20, 30 anos. Não é essa fé inicial que você teve nesse dia que está em vista aqui. Na realidade, irmãos, nós estamos falando, eu vou te lembrar de novo daquela palavrinha. E eu vou tentar ilustrar um pouco, dar o passo a mais. No grego, e eu também não entendo nada de grego, tá, gente? Graças a Deus por eruditos que nos ajudam. Mas se você for numa concordância, há uma preposição bastante particular para o crer em João. É o crer, o sentido de um crer uma coisa que está em movimento. É um crer que está entrando para dentro de alguma coisa. Não é uma coisa que você creu em algo e você está crido, não. É algo que continua. E essa é a fé que está em vista, irmãos. Esse é o Evangelho para a igreja. Uma fé que é contínua, que diariamente se apropria do objeto da fé, que é Cristo, que é a pessoa. Essa é a chave, irmãos. Esse é o tipo de fé que está em vista neste Evangelho tão maravilhoso. Essa fé contínua, crescente, ininterrupta, que torna tudo aquilo que Ele é, toda aquela plenitude, real na sua experiência e na minha. Irmãos, eu sinto que há um exemplo maravilhoso na Bíblia a respeito disso e que de alguma forma há uma conexão com o nosso Evangelho. Pensa na história de Israel no Êxodo. Então, nós conhecemos a história de Israel, o que acontece na noite do Êxodo. Aquela é a noite em que o Senhor havia dito que Ele ia passar na terra do Egito e ia ferir todo o primogênito na terra do Egito. O Senhor não disse que ia ferir os primogênitos dos egípcios. Você já notou isso? Ele disse: eu vou ferir todo o primogênito na terra do Egito, indiscriminado. Não tinha distinção entre egípcio e israelita, mas o Senhor fez uma provisão para salvar os israelitas. Qualquer um, na realidade não precisava ser nem israelita, mas qualquer um que imolasse um cordeiro e aplicasse o sangue nas ombreiras e na verga da porta, essa pessoa seria poupada. O anjo passaria por cima naquela noite. Irmãos, não foi essa a experiência de Israel, dos israelitas. Naquela noite eles imolaram o cordeiro, aplicaram o sangue na porta e eles foram salvos. Se você perguntasse para um israelita no dia seguinte, quando em toda a casa, lembra disso? Em cada casa dos egípcios havia pranto, havia um morto. Se você perguntasse para um israelita, como é que você se sente? Eu acho que talvez ele te dissesse: eu passei da morte para a vida. Havia um juízo sobre essa terra. E eu podia o juízo poderia ter caído sobre mim, mas por causa do sangue do Cordeiro, eu fui salvo. Irmãos, isso parece corresponder a essa fé inicial que todos aqueles que creram no Senhor Jesus, que foram salvos,
Essa é a história da nossa salvação inicial. Um dia nós cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados. E por causa disso nós passamos da morte para a vida. Que salvação maravilhosa. Agora vamos continuar com Israel um pouquinho. Então eles tiveram fé naquele dia, saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, chegaram no deserto. O que acontece no deserto? A fé continua? Tem um versículo que talvez nós tenhamos que ler, a epístola do nosso irmão Hebreus. Hebreus capítulo 3. Versículo 19. O último versículo do capítulo. Vemos, pois, que não puderam entrar, se referindo a Israel, no deserto. E o entrar aqui é entrar na terra de descanso, em Canaã. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Você percebe o que é a história de Israel? Qual é a tragédia, digamos assim, da história de Israel no Êxodo? Quando eles saíram do Egito, houve uma fé inicial, fora de questão. Na realidade, Paulo, falando para os Coríntios, ele fala, olha, eu não quero, irmãos, que ignoreis, que os nossos pais, todos eles estiveram sob a nuvem. Todos eles passaram pelo mar. Todos eles comeram de um mesmo manjar espiritual. Havia uma história espiritual genuína. Houve uma fé inicial. Mas quando eles chegaram no deserto, eles não puderam entrar no destino que Deus tensionava para eles. Por quê? Por causa de incredulidade. Percebe essa, voltando para João, aquela fé que entra para dentro de algo? Essa fé não existiu em Israel. Irmãos, isso é uma tragédia. Eles caíram prostrados no deserto. Agora pensa no outro livro, logo depois do Êxodo, o livro de Josué. Depois que toda aquela geração, aqueles 40 anos, e toda a geração de homens de guerra, eles morreram. O que acontece no livro de Josué? Aí sim, os israelitas atravessam o Jordão e conquistam a terra. E tudo lá tem um princípio no livro de Josué. Bem no início do livro, o Senhor fala assim, todo lugar que puserdes a planta do vosso pé, eu vos tenho dado. Isso é fé, irmãos. Quando o Senhor diz, eu te dei a terra, mas agora você tem que ir lá e pôr a planta do seu pé. E é isso que é o livro de Josué. O livro de Josué, na minha estimativa, ilustra esse princípio de você crer progressivamente, um crer que está entrando, um crer para dentro. E esse para dentro é dessa terra. Não é maravilhoso? Nós estamos falando da plenitude do Senhor Jesus, da sua centralidade em João. Uma das figuras na Bíblia dessa plenitude de Cristo, obviamente, é a terra de Canaã. Já reparou a descrição dessa terra? E nós vamos ter que ler esse versículo, se você abrir em Deuteronômio, capítulo 8. Começando no versículo 7. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que Ele te deu. Você percebe a descrição de abundância,
de plenitude. Só para usar aquele refrão praticamente, que descrevia a terra de Canaã. Você lembra qual que era? É a terra que tem leite e mel? Acho que todo mundo deve estar com sono. Todo mundo está assim. Não é uma terra que tem leite e mel. É uma terra que mana. Muito diferente. Qual é a ideia? Abundância. Plenitude. Nosso querido irmão Christian, ele costumava dizer uma coisa a respeito disso. Ele dizia assim: o leite, você pode dizer que é a essência do alimento de origem animal. O mel é a essência do alimento de origem vegetal, de planta. Quando você coloca os dois juntos, é a essência da vida. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. Percebe a terra que mana leite e mel? Mas irmãos e irmãs, o problema de Israel no deserto é que faltou aquela chave fundamental. E sem essa chave, sem esse crer que se apropria, que assimila, que toma posse, nada acontece. A terra era deles, nós sabemos disso. O Senhor já havia dado, e está dado. Era agora uma questão de exercer essa fé, de crer para dentro. Essa é a figura, irmãos. Essas foram registradas para que creiais que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e crendo tenhais vida no seu nome. Eu queria concluir mencionando bem rapidamente algumas características dessa fé como vistas no capítulo 6. E nós vamos fazer uma menção rápida em 5 minutos. Se você abrir no capítulo 6, há pelo menos 4 características da fé de que João está falando aqui. João capítulo 6, versículo 50. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Percebe que o Senhor aqui, quando ele se apresenta como o pão da vida, a figura é muito clara. O pão é algo que você ingere. É algo que você, por assim dizer, você se alimenta disso, e há uma figura, a palavra, talvez seja você recebe esse pão. Isso é a ingestão do pão. Você percebe que no Evangelho de João, isso é crer. João capítulo 1, versículo 12. Todos nós, talvez a maioria de nós conhecemos esse versículo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E aí explica o que é esse receber. A saber, aos que creem no seu nome. Percebe? Crer é explicado pelo receber. Quando você crê no Senhor Jesus, você está recebendo a pessoa dele. E aqui no capítulo 6, essa é basicamente a figura. Ele é o pão da vida. E ele é oferecido a nós. Pela fé nós o recebemos. Nós nos alimentamos dele. Nós o ingerimos. Agora, no capítulo 6, você encontra uma distinção. O capítulo 6, de uma certa forma, fala da Páscoa. Ele corresponde à Páscoa. Eu li esse versículo bem no início, antes do sinal ser operado. Era a época da Páscoa. É quase como se o que está acontecendo nesse capítulo tem uma certa correspondência com a Páscoa. O Senhor, na explicação do sinal, ele vai dizer que ele vai falar da sua carne e do seu sangue, que te lembra de um sacrifício, obviamente. Ele diz que o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Como que nos lembrando, a única maneira pela qual nós podemos recebê-lo como pão da vida é porque ele morreu na cruz por nós. E isso fala, irmãos, da nossa salvação inicial, não é isso? A Páscoa. É interessante que na Páscoa, naquela noite da Páscoa, havia uma refeição. Você lembra? E todos aqueles israelitas que foram salvos e poupados, eles comeram o cordeiro naquela noite. Mas em João capítulo 6, há um outro elemento, há um outro tipo de refeição que é mencionado. Os irmãos lembram o que é? O maná, que já é diferente. A Páscoa é uma refeição inicial,
Mas e o maná? O maná era algo que o Senhor deu ao povo de Israel diariamente. E diariamente eles colhiam o maná e se alimentavam do maná. E o Senhor Jesus faz alusão do maná no versículo 48. O paralelo aqui é com o maná. Olha bem, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Tem uma diferença, irmãos. Não é simplesmente a fé inicial daquela noite pascual. Depois disso, depois que você creu no Senhor, agora nós nos alimentamos do Senhor Jesus a cada dia. Agora você o recebe. Você não o recebeu no dia em que você creu nele? Pois bem, a cada dia, de uma certa forma, nós o recebemos ao nos alimentar dele, ao comungar com ele. É a figura do maná. Diariamente, não para uma salvação inicial. Percebe o crer para dentro? Um crer progressivo, um crer que é para a igreja. Esse é o segundo aspecto que eu queria mencionar a respeito de fé aqui. Uma consequência dessa alimentação contínua é que nós habitamos no Senhor, permanecemos nele. Versículo 50 e... Vamos ler 2 versículos para você ver um contraste. Versículo 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. Esse é o 54. Mas pulando um versículo, lendo 56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Você percebe uma progressão na ideia? Primeiro os 2 versículos começam identicamente. Quem comer o meu sangue, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, primeiro tem a vida eterna. Mas depois, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim. Irmãos, eu sinto que aqui nós temos uma fé mais inicial. Você se alimenta do Senhor uma vez inicial, você tem a vida eterna. Mas depois você se alimenta dele continuamente. É o crer para dentro. É o crer progressivo e contínuo. E qual é o resultado? Você permanece no Senhor Jesus. Irmãos, o Evangelho para a igreja. Esse é o nosso chamamento. Esse é o nosso privilégio. Um quarto aspecto dessa fé. Versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Percebe que no grego, e de novo eu estou citando aqui pessoas que entendem o grego, sem entender nada eu mesmo. Mas o tempo verbal é muito importante, porque o Senhor não está falando que quem comer de mim uma única vez, mas quem de mim continuamente se alimenta, por mim viverá. Irmãos, isso é a fé progressiva no Senhor Jesus. Te leva a recebê-lo diariamente, habitualmente, a se alimentar dele. E qual é o resultado? Você vive pela vida dele. É o que o nosso irmão falou hoje de manhã. O ditado, né? Você é aquilo que você come, espiritualmente extremamente verdadeiro. Se nós nos alimentamos diária e continuamente do Senhor Jesus, nós somos conformados à imagem dele. Nós vivemos por ele. O último aspecto da fé que eu vou mencionar, para concluir, é um aspecto que está, na realidade, em todos os sinais você vê esse aspecto, que é o aspecto da obediência. Se você ler cada sinal com cuidado, e eu espero que os irmãos se sintam encorajados a ler o seu Evangelho de João e olhar com bastante cuidado cada um dos sinais. Um dos elementos que é comum em todos os 8 sinais, em cada um deles, há um elemento de obediência. Então eu vou te dar um ou outro exemplo, mas eu te encorajo por você mesmo
a você olhar examinar cada sinal e tentar verificar esse elemento de obediência. Considera o primeiro sinal de novo. Antes do Senhor realizar o sinal, a mãe do Senhor Jesus, a Maria, ela fala aquela palavrinha tão importante: fazei tudo quanto Ele vos disser. E de uma certa forma, aquele sinal aconteceu porque aqueles servos, eles obedeceram à palavra do Senhor. O Senhor falou: enchei de água as talhas. Eles encheram. Aí o Senhor chega e fala: agora tirai. Irmãos, há um princípio, me parece, nisso. Para nós, se há fé real, tem que existir obediência. Nós não podemos dissociar essas duas coisas. Paulo, na Epístola aos Romanos, ele tem uma expressão muito interessante no início e no fim da Epístola. Ele fala da obediência da fé, que é muito, muito interessante, porque a figura é quase que há uma obediência que pertence à fé, que segue a fé, que caracteriza a fé. Ou se há fé real, ela tem que ser seguida de obediência. Em cada um dos sinais, pensa na multiplicação dos pães. Fazei-os assentar, eles obedeceram. Trazei os pães para mim, eles trouxeram. O sinal acontece. Irmãos, o nosso irmão Ernie nos falou, e eu creio que isso é muito importante, nós temos que lembrar disso. A vida cristã, frequentemente, não são as grandes coisas, as grandes revelações, as grandes conferências. São os pequenos passos de obediência. E quando esses passos existem, o Senhor, Ele se revela a nós. Alguma coisa está desobstruída e vice-versa. Na nossa desobediência, é como alguma coisa não está legal, entra no meio. A obediência da fé. Então nós queremos parar por aqui hoje e amanhã, pela graça do Senhor, nós queremos concluir. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, encomendamos a Ti o compartilhar da Tua palavra, pedindo para que o Senhor, se o Senhor julgar por bem, o Senhor possa falar ao coração de nós, nos impressionar, Senhor, e usar essa palavra para nos atrair para o Senhor Jesus. Nós continuamos a pedir, Senhor, como temos feito no decorrer dessa conferência, que possamos de fato ver mais da Tua plenitude, da Tua glória, Senhor, e assim responder ao Senhor, responder crendo em Ti, crendo diariamente da maneira como temos visto, Senhor. Oramos isso para a Tua glória e o fazemos no Teu nome precioso. Amém.